Muito Ok. bem, pessoal. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos esboços que vocês fizeram e a gente vai conversando aí, vocês vão respondendo se está tudo certinho, tá bom? O Samuel foi o primeiro a terminar, ou pelo menos o primeiro a colocar aqui, né? E ele deu o seguinte tema: 4 coisas que Jó não perdeu. Primeiro, Jó não perdeu a adoração. Jó, capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Jó não perdeu a fé. Capítulo 19, versículo 25 ao 27. Não perdeu a esperança. Capítulo 13, versículo 15. E não perdeu a paciência, perseverança. Tiago, capítulo 5, versículo 11. O que é que vocês acharam aí do esboço do Samuel? Convidaria ele para pregar na sua igreja com esse Excelente. esboço? Pode falar, Tom. Muito atual. Bom, No tempo que a gente está vivendo, né? De desespero, de desesperança. bom, Passa a sua agenda para a gente, Samuel. muito bom. O Juliano colocou aí o tempo do fim, Daniel capítulo 12, versículo 1 e 3. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo, Jeremias capítulo 30, versículo 3, versículo 8 e 9. A grande tribulação, Mateus capítulo 24, versículo 15 e 21. A vitória de Cristo sobre o mal, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16. Ok. Aproveitando o esboço aqui do Samuel, que ficou muito bom, Samuel, uma adequação das palavras dentro da proporção do que nós falamos em relação à quantidade, né, de exposição de cada ponto. Mas, além do mais, a proporção das palavras também deixa o esboço mais arrumadinho, mais interessante, como, por exemplo, Jó não perdeu, Jó não perdeu, Jó não perdeu, Jó não perdeu. Então, mostra uma proposição que está proporcional na quantidade de palavras, na quantidade de frases, e isso é legal também, tá bom? Vamos lá. O Tom, papel do cristão na sociedade, né? Ele até colocou uma introdução aí, né? Como cristãos, pequenos cristos, somos imitadores de Jesus e ele mesmo veio a essa terra para ser servo e não para ser servido. Nosso papel deve ser sempre de boa temperança e de influência positiva na sociedade a qual estamos inseridos. Primeiro ponto, somos chamados para servir. Mateus 23, 11. O segundo ponto, ele foi colocando separado. Alguém colocou aqui, o Marcelo colocou entre as mensagens dele, né? Mas vamos lá, o segundo ponto, o nosso papel é dar bom testemunho. E o terceiro ponto, fomos comissionados para pregar a palavra, né? Mateus 10, 7, Filipenses 2, 15. Ok. E o Marcelo colocou, Deus é nosso consolador. Ele enxuga nossas lágrimas. 30, versículo 5 do livro de Salmos. Deus perdoa nossos pecados. Salmos 51, versículo 1 e 2. Devemos reconhecer o que Deus tem feito para conosco. Isaías 25, versículo 1 e 4, que possamos confiar no Senhor, Isaías 26, versículo 3 e 4. Ok. Célio, tema, evangelização nas cidades e aldeias. Jesus percorria as aldeias, Mateus 28, do versículo 19 ao versículo 20. Jesus levava alegria, Lucas, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Jesus cura a enfermidade,
Mateus capítulo 10, versículo 8, temos que ser enviados, Romanos 10, 16. Ao Eliabe, tema, o amor de Deus, manifestação do amor, 1 João capítulo 4, versículo 9, duração do amor, Salmo 136, versículo 1, força do amor, Romanos 8, 38, versículo 39, como podemos retribuir este amor, 1 João 5, 3. Muito bom. Elizabeth, fortaleça a sua fé. E aí tem os versículos. Elizabeth Cunha, né? Pastor, eu acabei esquecendo de colocar o tema, coloquei só os versículos. Ok. Agora que eu me toquei do tema, mas eu vou aperfeiçoar, já até anotei aqui. Tá certo. No caso, são as proposições dos pontos que respondem ao tema. É isso mesmo. Isso, os tópicos, faltou ali na escrita, faltou. Agora, depois que foi que eu vi. Sem problema. Mas eu Sem vou lá. problema. Ok. O Tiago colocou aí o tema dele e me atrasei. Nesse tema, Tiago, só faltou. Não, esse não foi o Eu tô brincando. Tô brincando contigo. professor, eu acho que eu não entendi tão bem o que você queria, porque eu fiz uma página inteira, deu 681 palavras. Quase uma Mas era pregação nesse só. estilo que o pessoal tem feito aqui, só o esboço mesmo. Não, então eu não fiz assim. Eu fiz quase uma pregação mesmo. Então pode guardar, porque eu vou passar o exercício para alguém pregar na próxima semana aqui um sermão temático, né? Aí já que você já fez todo o sermão, você pode se voluntariar. Sério mesmo? Não, não. O exercício é sério, mas dizer que você vai se voluntariar é brincadeira. Fique tranquilo. Outros podem se voluntariar. Aí eu posso jogar aqui então, que eu escrevi? Pode escrever, pode colocar aí. Deu uma página inteira, viu? Vai roubar a tela toda. Peraí. Não, não, então deixa para depois. Tá. Deixa lá para o final. Que alguém pode colocar aí. A gente segura aí. Vamos lá. A Elizabeth dizer à figueira, levanta-se e atire ao mar, e assim será feito. Amém. Deus seja engrandecido. Filipe, tema, passos para uma vida vitoriosa. Hebreus capítulo 11. Primeiro, devemos deixar todo embaraço. Primeiro ponto, né? Segundo, não devemos correr para nós mesmos. Terceiro, não deve haver desespero na caminhada da vida cristã. Tema, vós sois o sal da terra. Fernando, né? Os crentes são templos de Deus. Deus nos fez lugar de sua morada. Deus nos purifica pela sua palavra. Dessa forma, nos dá um coração novo, um novo espírito. Ok, só pegar aqui, Fernando, o seu como exemplo. A ideia é a seguinte, como nós falamos, só para que a gente possa refletir um pouco aqui. Você colocou assim, vós sois o sol da terra, esse é o tema, né? Os crentes são templo de Deus. Aí tem 1 Coríntios, vós sois o sal da terra. A ideia aí Deus nos fez lugar de sua morada. Deus nos purifica pela sua palavra, dessa forma nos dá um coração novo, um novo espírito. A ideia é que essas disposições que respondem possam ser mais assertivas e mais próximas possíveis. Mais próxima possível. Em que sentido? No sentido de que, pegando o esboço, que inclusive está na apostila, né? Vós sois o sal da terra. Aí o que o sal faz? Faz isso, faz aquilo. E aí essa disposição ela tem que estar bem natural dentro dos pontos que respondem ao tema. Tá bom? Lucas, por que temos que perdoar? Aí só tem um tema, né?
A pastora Rosivânia colocou, eu convidaria os seminaristas. A Juscelídia colocou, pode colocar ainda? Sim. Eu não arrisquei, fiquei muito insegura, paralisei. É isso aí, aqui é um espaço para aprendizagem, não temas. O meu não está indo, fica incompleto o texto. A Juscelídia colocou lá, tema, perdoar para quê? E aí, perdoar para ser livre, Colossenses, para ser purificado, 1 João, e para ser perdoado, Marcos. É isso aí, quando você responde, tá vendo? Você colocou o tema, e os pontos, eles respondem de forma natural, bem natural, né? É isso aí. A disposição é essa mesmo. Amanda, identidade cristã. Somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Somos templo de Deus, filhos de Deus, criação, imagem e semelhança. E é isso mesmo. A identidade cristã e aí o que nós somos, né? O que nos classifica como pessoas tendo uma identidade, né? Cristã. Muito bom. Marina, um cego guiando o outro, né? É o tema. Primeiro ponto, Lucas, capítulo 6, precisamos conhecer as verdades bíblicas. Segundo, a verdade nos liberta. Terceiro, erramos por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Tema, Covid-19 e as saídas. Pastor, eu que estava digitando, mas eu me embananei toda aqui. Se quiser que eu exponha, ou eu falo, ou então eu coloco aí depois. Tá bom, você que sabe. Se quiser falar, Vou falar vou falar só o esboço mesmo. Só vou comentar, porque é um tema, assim, que está chamando a atenção nesse momento, né? Um momento, muitas pessoas ansiosas em relação a isso, e aí há também muitas versões acerca disso, né? Então, essa Covid-19 é a saída, né? Quais as causas e as possíveis saídas? Então, eu procurei aqui, encontrei e citei aqui Deuteronômio 4:24, né? Que fala do Deus zeloso. E esse ser zeloso, que é o nosso Deus, ele requer uma fidelidade, né? Aí eu traria para, segundo o livro das Crônicas, 7:14, né? Onde o Senhor faz um chamamento para o seu povo ao arrependimento, à humilhação, à oração e à conversão. Que isso passa pelo arrependimento, né? É um tempo de humilhar diante do Senhor, um tempo de buscar a face de Deus, e é um tempo de nos arrependermos. E aí eu citei o Salmo 91, versículo 1 também, que é refugiar no Senhor, que é o segundo tema, é uma saída, refugiar no nosso Deus, né? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, esse pode descansar. Então, esse momento que nós vivemos é um momento que nós devemos arrepender dos nossos pecados, humilhar, orar, buscar a face do Senhor, nos converter verdadeiramente, estar no esconderijo do Deus Altíssimo. E para demonstrar, fazendo o fechamento, eu trago a soberania de Deus, através dos Salmos 46, versículo 10, né? Aí fazendo esse fechamento de que Deus é o Senhor. E retratando que nós vivemos um momento em que toda a terra, né, está verdadeiramente nas poderosas mãos de Deus, né? Então, aquele que crê, o que não crê, todos estão nas mãos do Senhor. Resumidamente. Ok, obrigado. Vai lá, Fernando, você levantou a mão. Fica à vontade. Tá por aí, Fernando? Quer falar? Ok, se depois você quiser falar, ou então se caiu, aí saiu da reunião.
Deve estar com problema na conexão. Fugiu com medo, doutor. Hã? Danilo. Fugiu com Como? medo. É. Tá certo. Muito bem, pessoal. A ideia é a gente treinar, tá bom? É a gente treinar. Tem alguns aqui que ficaram mais bem apresentáveis do que outros, né? E a ideia é ir a gente caminhando nesse aprendizado. Gostaria, inclusive, de dar uma fala aqui nesse momento, né? Para incentivar aqueles que, porventura, possam ter uma dificuldade maior, porque nós somos tendenciosos a ficar comparando o nosso com o dos outros, ou o pastor tal com a gente, e paralisar para não querer avançar, porque tem alguém que prega melhor. Duas coisas eu tenho para dizer. Primeiro, sempre vai ter alguém que prega melhor que a gente mesmo. Então, a gente tem que desencanar em relação a isso. E segundo, que a gente não deve se comparar com outras pessoas. O Jeremiah, no livro dele, Pregação Expositiva, ele fala que nós devemos, na verdade, o livro é Presbíteros, né? Ele está falando sobre presbíteros. Oi, boa noite. Oi, Fernando. Deu certo aí? Vai lá, pode falar. Deu um probleminha, tem um probleminha aqui no som. Está ouvindo bem? Sim. Voltando só um pouquinho lá no sermão, no esboço, né, na verdade. Na verdade, o que aconteceu foi que eu me confundi. Como eu estava definindo aqui qual seria o tema que eu ia trabalhar, então eu estava aqui, vós sois o templo de Deus, e um outro tema que seria homem, casa de Deus. Entendi. Aí na hora que eu coloquei, que eu lancei aí no chat, na verdade, eu troquei o tema. Era para ser homem, casa de Deus, e aí eu acabei colocando vós sois templo de Deus, vós sois o sal da terra, né? Ok, mas sem na verdade problema. seria isso daí. Não, e aí faz mais sentido mesmo. Porque aí está falando templo de Deus, fez lugar de morada, então tá dentro aí. Entendi. Tá ótimo. Obrigado. E aí, pessoal, essa questão, então, é sobre comparações. Aí o Jeremiah coloca no livro dele, Presbíteros, que os presbíteros não querem pregar porque comparam com os pastores, né? Se comparam, o pastor fulano de tal prega melhor do que eu não vou pregar. E aí a ideia que ele coloca é que nós não devemos nos comparar com outros. A gente deve comparar cada um de nós conosco mesmo, entre o momento em que estávamos antes daquele aprendizado e como nós estamos agora. Porque a ideia é a gente crescer a partir de uma comparação da gente com a gente mesmo. Então, não é ficar comparando, eu vou me comparar com o professor, e o professor vai ficar se comparando com os pastores aí que são melhores do que ele. Se a gente for ficar fazendo isso, a gente vai sempre ficar na defensiva, e essa comparação vai fazer com que a gente venha se paralisar, não querer avançar ou coisa dessa natureza. Se for uma comparação sadia, de querer crescer e melhorar, beleza. Mas, às vezes, é uma comparação que não é sadia, porque a gente não quer fazer por causa que outro faz melhor. E a ideia é que todo mundo que começou, ele não fazia tão bem quanto ele está fazendo agora. E o aprendizado, ele é construído com o tempo. E esse aprendizado que é construído com o tempo deve nos levar a uma reflexão entre eu, em um determinado momento da vida, e eu, nesse momento agora. Então, o espaço de tempo entre o aprendizado e o aprendizado continuado, avançando ali em meses, dias, anos,
já traz uma diferença entre um tempo no passado e como nós estamos hoje. E é esse tipo de comparação que a gente deve fazer. Eu tenho avançado, eu tenho crescido, então isso já tem sido significativo na jornada e na caminhada da pregação. A gente aprende a pregar pregando. A gente, inclusive, vai se aprimorar dentro do processo mesmo. Existem muitos pastores, muitos pregadores que falam, olha, já depois de anos de uma jornada, de uma caminhada, eles dizem, ainda estou aprendendo. E realmente é isso que acontece conosco mesmo, tá certo? Muito bem, pessoal. Nós vamos... Alguém colocou mais algum aqui, né, que eu estou vendo? Deixa eu ver direitinho. A Daniela, né, intercessão, significado da palavra, interceder, intervir, pedir. Efésios, capítulo 3, e aí tem os versículos, né? Ok. Professor, eu não consegui colocar no chat aí o que está nos versículos, né? Só deu para ir só a indicação, viu? Ok, tá ótimo. O Lucas colocou o tema, porque temos que perdoar, precisamos perdoar, o perdão é um mandamento. A Eliana, tema, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Busque sempre em pessoas que refletem a presença de Deus e conhecem sua história com Deus. Tinha acabado tudo na sua casa, mas não faltava o azeite de Deus, tinha um bom relacionamento com a vizinhança. Entra no teu secreto e fecha a porta. Ok. Elizabeth, no meu caso não foi comparação, paralisei mesmo, não consegui formular o pensamento. Ok. Só colocando aqui, Eliana, aí você prefira também sentenças mais curtas, né? O seu primeiro ponto aí tem, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palavras, né? E aí, sentenças mais curtas fica sempre mais fácil para quem está acompanhando anotar. Então, se alguém for anotar, e aí por isso que essas palavras que eu disse que quem foi o primeiro que colocou? Deixa eu ver aqui. Parece que foi o Samuel. O Samuel, isso, obrigado. Quando o Samuel colocou lá, fica mais fácil, né? Aí ele falou sobre Jó. Jó não faz isso, Jó não faz aquilo, Jó não faz aquilo, né? Então, essas expressões repetidas e mais curtas, o ouvinte ele consegue assimilar melhor, né? Então, tem uma intenção quando essas sentenças elas têm essa dinâmica, né? De serem não só curtas, mas que repetem, né? Razões, e aí coloca uma razão, outra razão, aí a gente vai abordando dessa forma e vai fixando, o ouvinte vai fixando melhor na mente aquilo que está sendo dito, né? E ele pode até anotar com mais facilidade. Ok. Muito bem, pessoal. Disponha, Helena. Na verdade, é uma orientação para todos, né? Professor. E é bom esse exercício porque, no final das contas, às vezes o professor esquece de falar uma coisa ou outra, é um conteúdo muito vasto, né? E aí, quando a gente vai percebendo aqui, a gente vai orientando para o grupo. Vai lá, Juliano. Como líder aqui no ministério, e eu tendo os irmãos junto com a gente estudando, seminarista, o que eu fiz ontem? Ontem um irmão ministrou, no final da ministração eu chamei o Marcelo e o irmão Célio, a pastora Helena não estava, para a gente discutir e analisar como foi a ministração. E foi muito produtivo, porque a gente começa a enxergar os erros em nós mesmos, né? Então, é um compromisso que eu tenho com eles, que a partir de agora, toda a ministração, seja de quem for que estiver ministrando, nós vamos, no final do culto, sentar e fazer um debate e apontar acertos, né, conforme que nós estamos aprendendo a matéria, e os erros, para que quando a gente estiver naquela posição, a gente não errar tanto. Sim, até as minhas, inclusive. Muito bom, muito bom.
E isso é assim mesmo. A gente vai tendo essas análises, essas conversas, a crítica, e a gente cresce. Vai lá, Eliana, pode falar. Você levantou a mão, Eliana? Fica à vontade, pode falar. Levantei lá atrás, pastor, quando foi para avisar que eu já tinha postado. Ah, entendi. Tá ótimo. Samuel, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar o seu. Ah, acho que sim. A Jardete pediu. Estou copiando aqui. Acho que vai dar para colocar lá. Ela colocou, professor, pode repostar o primeiro? Quando entrei já tinha sido colocado. Estou repostando aí o do Samuel. 4 coisas que Jó não perdeu. Jó não perdeu a adoração, Jó não perdeu a fé, Jó não perdeu a esperança, Jó não perdeu a paciência e perseverança. Então, aí a pessoa já pegou, né? Jó não perdeu, Jó não perdeu, não perdeu. Já sei que ele não perdeu. Agora ele não perdeu o quê? Adoração, fé, esperança, perseverança. Inclusive, vocês já devem ter ouvido sermões onde os pontos começam com uma mesma letra, né? Tem um, por exemplo, que eu tenho, um sermão que eu tenho em Gênesis capítulo 2, né? Onde Deus fala para Adão que ele deveria cultivar a terra, que ele deveria guardar o jardim e que ele deveria, e aí não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tal. E ali eu tenho os 3 pontos, né? Eu coloco a missão do homem na terra, aí é ele ser provedor, protetor e professor. Então, até a missão do homem é ser provedor, a missão do homem é ser protetor, a missão do homem é ser professor. Então, até as palavras se parecem e começam com P, e isso facilita para a assimilação dos ouvintes, né? E esteticamente fica bonito também. Ok? Muito bem. A ideia é que vocês possam fazer para treinar. Não é valendo ponto nem nada, tá bom? O que vale ponto é o que está lá na plataforma do Moodle, que a gente conversou antes da aula, e agora no final podemos falar mais alguma coisa também. Porém, eu gostaria de passar o exercício para terça-feira, porque o que o Juliano falou aqui é muito importante. A gente ouvir, conversar sobre, e a gente aprende e assimila mais. Inclusive, a nossa aula, ela tem essa dinâmica, né? É chamado de sermão de prova. O que é o sermão de prova? A pessoa prega e depois há uma avaliação sobre o sermão. O sermão é uma prova, né? É uma avaliação. E ali tem as críticas e tudo mais, né? E isso faz parte do aprendizado, do crescimento, e todos, passando por isso, aprendem na prática, né? Como nós não temos tempo para ouvir mais de 30 sermões, então nós vamos elencar 3 alunos aqui agora, então vai ser voluntário, né? Os 3 alunos para pregar na próxima aula, que vai ser na terça-feira, tá bom? E vai ser um sermão temático. E para que a gente não leve muito tempo, é um sermão curto, né? É um sermão de 15 minutos. Então, cada um vai pregar 15 minutos. Quem poderiam ser esses, né? O Tiago já colocou aqui, o meu já está pronto, eu me ofereço. Então, já temos um. Precisamos de 2 voluntários, homens ou mulheres bombas, né? Quem é que vai estar junto com o Tiago aí, né? Incentivando ele, inclusive, para dizer, nós estamos juntos nessa, você vai sofrer sozinho, não. Por enquanto, só um. Assim não fica perdida essa página que eu escrevi. Eu vou sugerir aí a irmã Ivan Castro.
Ela tá com a cara de pregadora. Ah, eu já preguei a homilética 2, eu lembro. Eu lembro. Com essa turma? Não, era outra turma. Deixa eu pregar mais à frente, aí no expositivo. É, ela pregou, eu lembro. Já preguei. Então, a Jardete. Inclusive, Ivan, eu não sei, a minha memória pode estar fraca, mas hoje você usou a expressão primeiro livro de Reis, e você usou adequado, né? E eu acho que eu tinha dado essa orientação lá na aula, e eu vi agora você usando adequadamente. Hoje eu usei o segundo livro das crônicas, né? Isso, e hoje você falou, tá vendo? Então já está pronto, né? E eu percebi que você falou adequadamente, e aí eu lembrei lá e achei legal. A ideia, pessoal, para vocês que não estão sabendo o que é que nós estamos falando aqui, é porque normalmente nós, e eu faço isso, é um erro comum, é aquele erro automatizado e mecânico que a gente faz. A gente usa Primeira Reis, Primeira Crônicas, mas na verdade não é. É Primeiro Reis, Primeiro Crônicas, né? Porque é o primeiro livro, segundo livro. E a gente usa corretamente, né? Primeira Coríntios, porque é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? E eu dei essa orientação em homilética 2, e a Ivan, então, usou adequadamente aqui na hora que ela estava falando do esboço dela, que ela falou, ela não anotou, né? Ela falou o esboço, e quando ela falou, eu percebi que ela usou a expressão corretamente. Depois daquele dia, nunca mais e a mesma. Estou usando corretamente. Fico feliz pelo aprendizado, mas é comum o erro. De vez em quando eu erro também, e aí volto e corrijo, né? Eu lembro e eu mesmo me corrijo. Já E que aí, a pessoal? não aceitou o Aioliabe, O Tom colocou aí, eu pensei nessa opção também. eu acho que quando o testemunho de Reis. 2 é verdadeiro, então eu acho que é ele mesmo aí, ó. É Aioliabe, Aioliabe? É o senhor mesmo, bota seu nome aqui logo, ó. Lauliave. É você o segundo. Já que eu falei de homem-bomba, aí ela já está querendo que você vá, ó. Por causa do nome. Tem cara de árabe, nome de árabe, mas não é árabe, não. É crente mesmo e brasileiro. E aí, pessoal? Só o Tiago que foi corajoso? Vamos sortear, então. E o Aiolabe, professor, esse aí, ó, Aiolabe, é ele aí. Ele aceitou, ele ficou calado. Né? Tá E a certo. irmã pode ser a Elizabeth Teixeira lá, já que a outra não aceitou. Eu não estou vendo outro nome aí, só a Jardete. Ou a Jardete que está aparecendo aí. Pastor, a Bíblia diz, né, que a medida que você medir, você será medido, né? Eu acho que, então, ela indicou o Eliabe, então ela que está indicando os irmãos, acho que melhor é ela, né? Eu concordo plenamente. Quem falou isso? Quem falou isso? A Elizabeth? Não. Eu concordo plenamente. Tá, mas você não aceitou a medida. Então, vamos lá. Tudo bem, se ninguém oferecer, mas era bom ter um sorteio para melhorar, né, professor? Assim, diversificar. Inclusive, nós vamos fazer isso também no sermão textual. Sermão temático e o sermão textual. Não, vou ficar com esse mesmo. Ok, então temos duas pessoas aí. Só mais uma. E Madison, que fica só cuidando das tecnologias, ele podia aproveitar que esse é mais fácil. O que os irmãos concordam? Mas tinha que ter uma mulher aí no meio, não. Não sou feminista, não, mas tudo bem. Mas vamos no Madison mesmo. Os homens serão os primeiros. Vou sortear aqui com os olhos, tá? Tá, os homens. O Madison. Vou fechar aqui, ó, e passar passar o ícone aqui no chat, no nome das pessoas. O que cair vai ser a pessoa.
Olha lá, já coloquei, ó. Tiago, já foi, né? Tem 2 Tiagos. Tiago Gomes e Tiago. Os 2 logins são meus, é porque um eu estou usando no celular, que é para eu poder escutar, e o outro no computador, que aí eu consigo ver melhor. Beleza, vou sortear outro, porque o Tiago já foi escolhido já. Ele mesmo, na verdade, já se prontificou. Jardete. Tem jeito não, Jardete. Boa. Essa aí tá formando já. Eita. Misericórdia, pastor. Tô fugindo de pregar. É você 15 mesmo. minutinhos. Beleza, Jardete? Hã? Beleza? Fechado? Beleza, né? Ótimo. Tá ótimo. Pessoal, então é o seguinte, os nossos 3 irmãos vão pregar, mas isso não significa que os outros vão ficar sem tarefa, né? Na verdade, nós vamos conversar sobre o sermão deles após a pregação deles. Então, a gente vai observar se escolheu o tema direitinho, observar se os pontos foram bem colocados, se os pontos respondem ao tema, e então nós teremos a oportunidade de depois da pessoa pregar, ter a participação naquilo que é chamado da crítica, né, do sermão de prova. E da crítica não é só negativo, é falar positivamente também, principalmente positivamente, né? Os pontos positivos, olha, ela se comunicou bem, tem um bom linguajar, um bom português, faz bom uso do português, acertou no tema, tal, pregou dentro do tempo, isso vai ser analisado também em 15 minutos. Então, vamos pregar em 15 minutos. Tá bom? Combinado? Na próxima terça, então, os irmãos vão ser, os 3 vão ser jogados na fornalha ardente, né? Mas o Senhor vai caminhar junto com vocês, né? Lá na fornalha, e vocês serão aprovados. E quem estiver por perto, quem não quis participar, se queima, né? Pedro? Que é isso, Pedro? Que estão dentro da fornalha não vão se queimar, não. Ok? Acabando. Muito bem, pessoal. E aí, gostaria de passar a palavra para a direção, né? A pastora Rosivânia, ou a professora Joelma, e teremos a oração ou alguma palavra aí também da coordenação do nosso seminário. Por hoje, o conteúdo é esse. Olá, boa noite. A professora Rosivânia teve que sair e eu quero só fazer um comunicado sobre a necessidade dos alunos estarem participando das aulas. Nós observamos a nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional, né, que o aluno ele precisa ter pelo menos 75% de presença, tá? Ainda que as aulas fiquem lá gravadas, disponíveis, mas é interessante que você esteja, né, e é obrigatória a participação dos alunos. Vocês estão percebendo que é diferente, né? Aqui, no momento da aula, a participação, o entrosamento, as perguntas que surgem, as dúvidas que são tiradas, isso não vai lá no vídeo, você vai ser um ouvinte passivo, né? E aqui você tem participação ativa, e considerando que a homilética é uma matéria que exige isso mesmo, né? Essa coragem de participar, de perguntar, de ser avaliado. Eu, até hoje, quando eu vi o professor aí, falando que ia fazer sorteio, meu coração disparou, porque eu me lembrei da época que eu fazia seminário do dia de pregar. Eu voltei ao trauma. Mas, então, tenham esse cuidado, tá? De não ficarem faltando. Seminário, eu preciso ter foco, então vocês precisam organizar, né, a vida e o tempo de vocês, de modo que toda terça e toda quinta vocês tenham essa disponibilidade para estar aqui participando das aulas, tá bom? Algumas pessoas justificaram questões mesmo bem problemáticas, né, de como a pastora Vera, que ela perdeu a mãe e está com uma série de problemas, mas as outras
coisas assim a gente tem que se organizar e focar aqui no nosso curso, que é bastante proveitoso, né? E era isso, as minhas considerações. E terça-feira, né? Eu estou ansiosa. Não vou perder essa aula por nada. Para ver vocês pregando. Viu, Jardete? Já perdi o sono. Nem vou conseguir dormir hoje. Pastor Danilo, aí a gente se lembra o senhor sempre cita do Mike Bumori, né? Que ele disse que ficava, ai meu Deus, que inveja desse vizinho cortando a grama, e eu aqui preparando sermão. É verdade. É tempo, é trabalho, né? Mas vale a pena. Tá? Que Deus abençoe, uma boa noite para todos. Fique na paz de Cristo. Ok. Muito bem, pessoal. Estamos encerrados aí. Deus abençoe a todos. Até terça-feira. Tá bom? Até terça-feira. Tchau a todos. Ok, boa noite. Obrigada, a aula foi ótima. Viu? Graça e paz a todos. Graça e paz. Tchau, tchau.